Sejam bem-vindos aí, galera. Antônio Fortunato Júnior, diretamente para o canal. Eu sou policial legislativo federal, sou ex-agente da PF, dentre outros cargos aí que eu venho ocupando na administração desde 2004. O miserável é um gênio! Hoje eu estou recebendo aqui o Vitor Torinho, ele é analista legislativo da Câmara dos Deputados. É um amigo meu, já trabalhou comigo em outras funções aí dentro da Câmara e é um prazer receber ele aqui no canal. Como eu falei no vídeo anterior, acho que é sempre interessante, sempre importante receber pessoas que chegaram aonde vocês querem chegar, né, para que elas possam narrar a sua história, como é que foi esse caminho, né? Pelo menos para mim, sempre me inspirou ouvir histórias de pessoas que foram bem-sucedidas no caminho dos concursos públicos, né? E cada um tem uma história, cada um tem uma vivência, né? Cada um traz determinada bagagem que eu acho que sempre agrega dentro da preparação para concursos, né? Então, queria que você se apresentasse para a gente aí. E aí, galera? Fala, pessoal, seguidores aí do Antônio Fortunato. Como a gente já falou, sou o Vitor Tourinho, atualmente analista da Câmara dos Deputados. É um concurso lá da Câmara de nível superior e eu ocupo lá dentro o cargo de assessor jurídico da Secretaria-Geral da Mesa. Que demais! Ai, que delícia! Para quem não sabe aí, a Secretaria-Geral da Mesa é o órgão de direção da Câmara dos Deputados, o órgão que é comandado pelo presidente da Câmara, e nós lá da assessoria jurídica, nós cuidamos de toda a parte envolvida com direito, com processo legislativo, né? Especialmente direito constitucional, direito administrativo, a parte do direito público. Massa, cara. Mas assim, pô, hoje tu tá ocupando um cargo top, né? Aí, porra, no topo aí da estrutura da cadeia alimentar, digamos assim, né? Mas nem sempre foi assim, né? Tu começou em algum momento, como é que foi essa sua trajetória? Em que ano você começou? Quando que você decidiu assim, pô, quero fazer concurso, acho que é um bom caminho, ou é uma coisa que você não pensava, você queria fazer outra coisa e acabou surgindo? Conta aí como é que foi o início da tua história. Pois é, cara. Eu, na verdade, comecei sem nada, né? Comecei meio perdido, assim, sempre soube que eu quis fazer, que eu queria fazer direito. Sempre gostei muito de direito, isso desde molequinho mesmo. Mas eu nunca soube exatamente onde eu queria atuar. Eu tinha até pouco tempo atrás a vontade de advogar, ver como é que era o mercado aí da advocacia, mas eu não queria começar de cara na advocacia, porque eu precisava fazer algum tipo de caixa, precisava começar a estudar mais, sempre gostei muito de estudar, e estudar não dava muito dinheiro, né? Sempre gostei assim, entre aspas, né? Eu aprendi a estudar depois, porque eu vi o quanto isso era realmente necessário para mim, que senão eu não ia chegar em lugar algum. Então, lá mais ou menos no início da minha faculdade de Direito, cara, foi 2006, 2007, por aí, eu descobri, né, como eu morava aqui em Brasília, já descobri esse mundo dos concursos e o pessoal fazendo concurso para banco, fazendo concurso para cargos aí administrativos do executivo, e eu pensando, pô, eu não curto muito fazer essas paradas não, né, mas eu preciso fazer algo. Aí eu comecei a fazer um estágio na Secretaria do Trabalho aqui de Brasília, e aí sim comecei a entrar mais nesse meio, ver que a galera estudava pra caramba, que era puxado e tal, e comecei a ir para esse rumo também dos concursos públicos. E em 2007, ainda 2007, 2008, eu passei nos meus primeiros dois concursos, que foram mais ou menos ali ao mesmo tempo da ABIN e o do TST. Na verdade, é uma história até engraçada, né? Porque eu estudava pra caramba, não tinha nenhum direcionamento de estudos, né? Eu só ouvia todo mundo falar, não, é impossível passar, é muito difícil, o cara não vai passar de jeito nenhum, tem que estudar que nem um maluco. E aí, o que aconteceu? O meu primeiro concurso foi o do TST e eu realmente estudei que nem um maluco, fiz o impossível, todo o tempo que eu tinha, eu estudava a qualquer momento, mas aleatoriamente, sabe? Comprei aquelas apostilas de banca de jornal, não achava um material decente, me virei do jeito que dava. Resultado, eu até assim, posso dizer que eu passei, claro, porque eu fui chamado e nomeado, eventualmente exerci o cargo, mas eu não fiquei tão bem colocado quanto eu esperava, porque eu estudei muitas horas, dediquei pra caramba, e aí foi a primeira coisa que eu já aprendi nessa longa caminhada aí, que nós estamos então em 2021, já se vão 13 anos nesse mundo de estudos para concurso, preparação para concurso. A primeira coisa que eu aprendi é escolher um material decente, ter alguma estratégia para estudar. Né? Fiquei revoltado ali no início, fiquei louco, falei, caramba, estudei 10 horas, 8 horas por dia, sei lá, tudo que eu tinha, né? Na época eu só fazia a faculdade e fazia o estágio, então eu conseguia ali encaixar mais horas de estudo. Aí sim eu consertei essa parte e logo em seguida eu continuei estudando, né? Porque eu não ia ser chamado logo de cara, não fiquei tão bem colocado assim.
não fiquei dentro das vagas, se não me engano, e aí eu continuei estudando, fui consertando ali o que eu tinha errado, e o resultado disso foi que eu fiquei em primeiro lugar geral no concurso seguinte, que foi o concurso da ABIN. E assim eu continuei na minha trajetória de concursos públicos, já consertando vários erros pelo meio do caminho, vários percalços que iam surgindo. Às vezes você escolhe mal o material, às vezes você subestima a sua concorrência, às vezes você não analisa direito como pode ser a prova daquele cargo. Mas só fazer um adendo aqui na sua fala, né? Porque hoje em dia tem muita gente que fala assim, hoje concurso é mais difícil. Não. Mas, cara, eu estava até analisando isso outro dia. Eu acho que concurso, antigamente, assim, quando a gente começou, tal, meados ali dos anos 2000 até 2015 aqui, era muito mais difícil porque você não tinha o direcionamento, né? Não era coisa tão comum, assim, quer dizer, você tinha muitas provas, mas você não tinha... você tinha que correr atrás de material. Hoje em dia você entra na internet, você tem material gratuito no YouTube, né? Material de qualidade, inclusive, né, cara? Você compra PDF, você entra nas plataformas, sei lá, o Gran Curso, tinha uma plataforma gigantesca com PDF, videoaula, você entra, sei lá, o Facom, Estratégia, todo mundo, cara, com material lá prontinho, bisurado para você. Cara, a gente meio que teve que desbravar, digamos assim, né, cara? Esse início foi era difícil. tudo mato, né, cara? Era tudo mato, você tinha que desbravar. Hoje em dia o negócio já tá ali bonitinho, hoje em dia já tá a grama sintética colocada, digamos assim, né? Cara, esse início foi difícil. E as questões, inclusive, a gente não achava. Tinha que procurar aqueles livrinhos de questões lá no início. Hoje você tem aí o QC, Tec Concursos, outras plataformas também com questões atualizadas, comentadas, videoaula. Então, para o cara que está buscando estudar mesmo, está muito mais fácil achar um material de qualidade, decente. Tem gente aí falando, dando direção, pega esse cara, esse não, estuda assim, estuda assado. Né? Muito mais tranquilo nesse aspecto. Né? A concorrência continua difícil, você precisa continuar tendo disciplina, constância nos estudos, mas ficou muito mais fácil você achar os meios para chegar lá, o que a gente não tinha nessa época, nesse início, não é? Então a gente, ralou demais ali, como eu falei, comprei a apostila ali no jornaleiro, estude para o TST, aí vem aquele catatal de coisa lá, os negócios nada a ver, de português, atualizado, a lei que nem existia mais, era uma loucura, cara. Acho que eles faziam um grande copiar-colar, né, cara? Uma postilona ali imprimia, né? Mas deixa eu só entender, então. Calma aí. Você, então, foi os primeiros concursos que você fez ali, que você foi aprovado, TST, né? E a BIM, só que TST, você tinha passado fora das vagas. Isso. E logo depois você fez o concurso da BIM, no qual você passou em primeiro. Mas você tinha um know-how ali do que você tinha errado naquela prova anterior. Mas aí, então, você passou na BIM e foi nomeado da BIM, e depois que você foi chamado do TST, foi isso? Isso aí, exatamente. Como eu vi que eu não tinha tido uma performance muito boa ali no TST, e aí, claro, eu fiquei revoltado, né? No início, todo mundo, sou um ser humano também, fiquei louco ali, caraca, não acredito, tirei essa nota, eu achei que fosse melhor e tal. Mas aí passaram-se ali 2 ou 3 dias, né, de chilique, e aí eu segui em frente, eu voltei, vi o que eu tinha errado, fui consertando e realmente melhorou para a BIM. E aí eu tomei posse na BIM antes, porque na BIM eu passei em primeiro lugar e no TST passei depois das vagas um pouco. Aí depois eu fui chamado no TST e troquei, porque pro meu interesse era melhor, né? Porque eu sou do direito, eu gostava do direito, gosto de direito, né? Enfim, aí eu fui pro TST trabalhar de fato com direito. Trabalhei lá na assessoria de um ministro por muitos anos e quietei, digamos assim, no mundo dos concursos por algum tempo, porque eu queria focar na minha faculdade, escrever algumas coisas, continuar estudando, e estava beleza ali naquele momento. Depois disso, quando fui chegando perto do fim da minha faculdade, eu já fui procurando novamente, agora eu preciso de um concurso melhor, um concurso de nível superior, um concurso que me pague mais, um concurso, de repente, que me dê mais oportunidades para eu não ficar aqui parado no TST, né, dentro dos objetivos que eu tinha, que eu fui criando, né, nesse meio do caminho. Só um parênteses aqui, isso é interessante dizer, que você não precisa ter sua vida toda desenhada ali no início, né? Eu já sei exatamente o que eu vou fazer. A gente vai tentar e falhar em algumas coisas, a gente vai tentar e não gostar de outras coisas. O importante é você ir tentando ter esse autoconhecimento, descobrindo o que você gosta, o que você não gosta, e sempre ir trabalhando nessa direção do que você for, de fato, conhecendo de você mesmo. E foi assim que eu fui fazendo. Eu sabia que eu gostava de direito, mas eu não sabia exatamente do que eu gostava no direito, de quais áreas, quais matérias, o que eu queria fazer com o direito. Como eu falei no início, até pouco tempo eu achei que eu quisesse advogar.
E investi um tempo nisso, há uns anos aí, investi, advoguei, entrei, trabalhei, consegui ter um certo nível bom de sucesso aí advogando, mas aquilo não estava me trazendo felicidade também. Então, você vai sempre vendo o que você encontra no meio do caminho. Foi o que aconteceu comigo. Chegando no final da faculdade, eu fui procurando novamente outro concurso, o que eu queria fazer, né? Eu descobri que direito do trabalho não era muito a minha área, não curtia muito. Já fui vendo que eu gostava mais assim da área ali de constitucional, penal, especialmente constitucional, né? E fui direcionando. Comecei a estudar para delegado de polícia, perto do final ali da faculdade, porque estava rolando um rumor de que ia sair um concurso grandão para Polícia Civil aqui do DF, com várias vagas para delegado. Nessa época, no final da faculdade, você já estava na BIM? Nessa época eu já estava no TST, eu já tinha saído da BIM. Então você não estava ainda, quer dizer, já tinha passado na BIM, no TST, ainda estava terminando a faculdade. Isso, exatamente. Mas assim, uma coisa que foi muito importante para mim foi não ter parado de estudar para concurso, ou estudar de modo geral para o direito, sabe? Eu nunca parei de estudar. Lógico, você tem momentos em que você diminui muito a intensidade. Tinha momentos ali que eu estudava 1h30, 2 horas por dia. Só que eu mantive essa frequência por longos períodos. Você tinha então, constância, né? Exatamente. E aí, quando eu voltava para dar o gás, assim, pô, vai rolar um edital, preciso dar para o concurso. Muita coisa voltava para minha cabeça, muita coisa que eu achava que não sabia mais. Eu começava a ler e falava, pô, realmente, lembro dessa parada aqui. Lembrava meio mal, só que era muito mais fácil eu retomar. Aquilo não era um conhecimento totalmente novo, que eu tinha de absorver todos os dados novamente, sabe? Então, eu cheguei a... Pô, isso me ajudou demais. Essa constânciazinha me ajudou demais. E aí foi isso. Chegando no final da faculdade, eu quis focar em outro concurso, procurar o que fazer. E fiquei sabendo desse concurso da PCDF, comecei a estudar para ele, aí comecei a estudar penal, processo penal, as matérias que cairiam mais, foquei nisso. Eis que, no meio do caminho disso tudo aí, surgiu o edital da Polícia Legislativa da Câmara. Isso foi 2012, esse da PCDF foi 2013, né? Acho que foi 2013, né? 2013. Ah, não, desculpa, teve outra coisa no meio do caminho ainda que eu esqueci de falar. 2 coisas importantes. Né? A gente vai passando por tanta coisa e aí acaba esquecendo. Essa questão de estudar aí com frequência e constância também, ela me deu um outro bônus. E esse outro bônus, sabe qual foi? Foi eu passar na OAB sem nenhum esforço, entre aspas. Eu tinha o esforço da constância o tempo todo. Aí eu, quando estava terminando ali a minha faculdade e já pensando em sair do TST, no TST eu não poderia ter a carteira da OAB, né? E já pensando em sair do TST, eu falei, vou fazer a prova aqui logo, né? Eu já tinha terminado, eu estava para terminar, vou fazer a prova aqui logo para ver como é que vai ser e já vou começar a me preparar para isso. E aí eu passei de primeira, tanto na parte objetiva quanto na parte discursiva. Passei de primeira de novo, por causa da constância que eu tinha nos estudos. E principalmente como eu estudava para concurso, que é um negócio mais difícil do que a OAB, definitivamente é mais difícil que a OAB. Eu cheguei na OAB e aquelas questões ali, cara, de múltipla escolha, sem fator de correção, se não me engano ainda eram 4 alternativas por questão, sabe? Aquilo ali para mim foi tranquilaço. Para quem se prepara para concurso, a OAB é bem mais sossegada. E eu me dei bem nisso, né? Como eu já vinha me preparando, me dei bem na OAB. Aí, antes da Polícia Legislativa, surgiu o edital de analista da Câmara. E aí eu, fui fazer, né? Estudei pra caramba, eu lembro que os concursos aí, ele saiu no segundo semestre de 2012, né? Acho que foi tipo... Foi, 2012. Agosto, setembro, sei lá. Eu lembro que eu tava na academia de polícia da PF essa época. E, tinha uma base boa e tal. Eu falei, eu olhei assim, né? Eu falei, cara, não dá. Eu tô fazendo um curso de formação, não dá pra fazer como, não dá pra fazer, não dá pra me dedicar, não dá pra fazer isso, né, velho? Aí, mas eu lembro desse edital em 2012, quando ele saiu. Eu lembro desse edital. Foi, exatamente. Foi um edital de 2012. E aí eu tentei ali, fiz o possível. Eu não estava estudando nada a ver para essa área, né? Porque eu estava estudando ali para delegado de polícia, focado nisso, nessas matérias. E surgiu esse concurso que é cair ciência política, muito direito constitucional, processo legislativo, regimento interno da Câmara, que tem muita coisa também sobre processo legislativo. Enfim, era uma matéria nada a ver com o que eu estava fazendo naquele momento, né? Só que, cara, eu achei aquilo sensacional. Falei, na Câmara, que massa, tem tanta coisa para fazer, eu posso ir para qualquer lugar, para as comissões, trabalhar com tudo quanto é área do direito. Me parecia uma coisa maravilhosa, porque qualquer coisa do direito que você quiser ali dentro da Câmara, você faz, né? Numa comissão especializada ali, comissão de educação, comissão de seguridade social, comissão de Constituição e Justiça. Então,
para quem gosta de direito, é um concurso espetacular. E aí eu comecei a estudar para ele. Só que comecei a estudar, peguei pesado e tudo, fiz a prova, eu fui aprovado, né? Fui aprovado. Eu fiquei na prova objetiva, eu tinha ficado muito bem dentro das vagas, estava ali dominando, só que aí eu cometi 2 erros nesse momento. O primeiro erro foi o seguinte, né? E ter a humildade de reconhecer, o primeiro erro foi eu subestimei a concorrência. Porque eu estava ali estudando forte e tal, e aí você acaba fazendo grupo de estudo, você acaba conversando com a galera que está estudando, e eu ficava assim, caraca, não é possível, esse pessoal não sabe isso, esse pessoal não sabe disso, esse pessoal não sabe daquilo. E eu falava, não, cara, eu tô voando, tô muito na frente, né? E aí eu via lá umas partes da matéria que eu não gostava muito, e falava, não vou estudar essa parada não, tal. E aí o que aconteceu? Na parte objetiva, eu arrebentei na prova, fui muito bem, fiquei muito bem dentro das vagas, só que a discursiva valia muito nesse concurso da Câmara. Se não me engano, valia 50 pontos, alguma coisa assim. E caiu uma parte lá sobre orçamento, cara, que não é minha praia. Não é minha praia, nunca gostei, não estudava quase nada isso. Aí eu tirei uma nota razoável lá, só que a galera passou voada na minha frente. Então eu saí um pouquinho das vagas nesse concurso. Quer dizer, faltou você ter uma estratégia pensando no peso das questões, né? Digamos assim. Quer dizer, você focou muito naquilo que, pô, tá, você já mandava bem e tal, né? Exato. Mas faltou, de repente, né, ter essa estratégia. Eu achei interessante que você falou esse negócio aí do subestimar, né? Eu passei por isso, mas foi meio que ao contrário. Assim, quando eu estava estudando para a Câmara, tinha um grupo de estudos. Eu, o Léo Baiano, que você conhece, e um outro amigo meu que é escrivão da PF, que também é Leonardo, né? E a gente tinha um grupo, cara, e, cara, vou ser sincero, eles estudavam mais que eu, sem brincadeira. E eles falavam no grupo direto várias coisas que eu falava assim, caraca, o que esses caras estão falando, velho? Sei nem o que eles estão falando. Aí me chamava atenção e eu ia correr atrás daquilo, entendeu? Porque eles falavam, então, tipo, você meio que não sabe, esses caras tão doideira essa, que é isso, cara? Mas é interessante, as avessas, você vê o contrário, né? Sim. Pois é, mas comigo o que aconteceu? Como eu subestimei aí a concorrência, eu deixei de estudar algumas coisas, não estudei muito, tanto quanto eu poderia, outras coisas. Ainda continuei ali meio que, caramba, não sei, eu estava estudando para delegado de polícia e tal, não sei. Enfim, aí isso me deixou um pouco ali, às vezes, em cima do muro, sabe? E então, tu acha que essa falta, você acha que essa, um pouco assim, digamos, pô, são... Delegado de polícia é uma coisa, analista é outra. Você acha que essa um pouco de falta de um foco objetivo ali te atrapalhou a você ter estado nas cabeças ali? Sim, atrapalhou em 2 quesitos. Por quê? Me atrapalhou que eu estava meio que focado numa outra área e atrapalhou porque eu olhava a concorrência e falava, pô, erroneamente, né? Eu falava, cara, não, eu tô voando aqui, né? Esse pessoal não tá estudando tanto quanto eu. Resultado, muita gente teve até, cara, eu lembro dessa história e isso para mim foi marcante na vida. Tinha uma colega que estudava comigo, mais ou menos comigo ali, às vezes a gente estudava junto, né? Ela, no meio do edital, ela viajou, sei lá, para Disney com a família, sabe? Ela já era concursada também, já tinha estudado faz tempo e tudo, vinha nessa constância também. Só que aí, no meio do edital, ela viajou para Disney. E a gente estudava junto e eu ensinava as coisas para ela. Ela me perguntava, eu falava, não, é tal, assim, assim, assado, tal. Eu meio que dava aula para ela ali. Aí ela viajou para Disney, quando ela voltou, eu passei meus resumos para ela. Só que na hora da redação, cara, ela passou muito na minha frente, foi chamada muito antes do que eu nesse concurso. E eu falei, cara, não é possível, que não acredito, né? Enfim, aí aprendi com isso, né, de não subestimar a concorrência. Mas, novamente, aquilo que eu falei, eu fiquei indignado no início, não acredito e tal, só que eu me recompus mais ou menos rápido ali, no máximo, uma semana depois eu já estava estudando de novo, e voltei para o foco e falei, não vou cometer o mesmo erro, eu vou estudar e vou, não interessa, vou tentar fazer sempre o meu melhor, buscar o máximo. Voltei a estudar para delegado de polícia e no meio do caminho surgiu o concurso da Polícia Legislativa, que eu sinceramente nem sabia que existia até esse momento, né? Mesmo tendo estudado para a Câmara antes, eu não sabia que existia. Aí eu falei, cara, olha aí que oportunidade interessante. É a Câmara, onde eu achei que seria muito massa eu trabalhar, que eu poderia escolher meio que a minha área do direito ali, e é um cargo policial. Aí, pô, isso aí meio que caiu no meu colo, né? Juntou o útil ao agradável, a parte de penal, processo penal que ia cair, constitucional, português, que eu já vinha estudando há muito tempo. Aí, cara, eu já estava realmente muito bem e dessa vez eu verificava a minha performance ali nas questões e tal. Eu sabia quanto eu estava tirando, se eu ia bem, se eu ia mal, era 80%, era 90%, não importa. Eu estava
acompanhando estatisticamente, via a concorrência, falava, não, a galera está estudando, vamos estudar, a galera está estudando, vamos estudar. Consertei isso e, novamente, o resultado de consertar os meus erros foi eu ter passado no concurso, não só isso, passei em 5º lugar no concurso. Por isso, novamente, eu consegui consertar o que eu estava fazendo de errado e correr atrás e deu resultado de novo, né? E aí, tomei posse lá com o Fortuna e tal, a gente trabalhou junto bastante tempo. Essa aí foi bem legal também. E aí, logo depois... Então, vamos lá, vamos só refazer a linha do tempo aqui. Então, você começou a estudar lá, tal, foi aprovado no TST fora das vagas, fez uma correção de desvios ali, foi aprovado para a BIM, foi o primeiro lugar, aí, pô, curtiu o cargo, estava curtindo o cargo, saiu a nomeação para o TST, tomou posse no TST, show de bola, ficou trabalhando lá, curtindo o cargo, né? Aí também terminando a faculdade. Passado, então, o tempo, saiu o concurso para... Quer dizer, você estava ajudando para delegado, por outros cargos, saiu o concurso para analista da Câmara dos Deputados, meados de 2012. Fez um curso para o qual você se dedicou bastante, tal, mas talvez tenha tido alguns erros aí, né, estratégicos, mas mesmo assim, pô, conseguiu sua aprovação e logo depois e ficou excedente, né? E aí saiu o concurso de Polícia Legislativa, né, onde você já corrigiu esses desvios aí que você teve nessa prova anterior e foi aprovado, trabalhou a Polícia Legislativa, relaxou, foi nomeado depois para analista e tá aí, né, curtindo agora o cargo. Né? Mas eu queria que você falasse agora, assim, a gente falou esse geral aí dos cargos, né? Beleza. Agora eu queria que você dissesse para você, falou essa correção de desvios. Você começou lá com a apostila, aquela apostila tudão, né? Aí depois você foi para a BIM. Como é que era essa tua estratégia de estudo inicial e o que ela foi se transformando até você fazer o seu último concurso aí para a Polícia Legislativa? Para a Polícia Legislativa foi a última, né? Então, foi a última prova. Como é que foi a transformação dessa sua estratégia, né? Você foi naturalmente agregando, evoluindo, aperfeiçoando, mas fala aí um pouco mais especificamente para a gente. Exatamente. Olha, no começo, realmente foi uma bagunça. Eu não sabia nem para onde ir, eu não tinha a menor ideia, não conhecia gente que estudava para concurso, não conhecia nem onde ir pegar material. Então, o meu maior problema no início foi material. Eu não sabia por onde estudar. Né? Hoje você coloca no Google aí, pesquisa bibliografia, tem gente dizendo exatamente qual ponto da matéria estudar, onde procurar esse material. Você já consegue ver um monte de gente que estuda para concurso, tem fórum, tem Insta, tem Face, tem tudo, né? Para você saber o bom professor, tem as plataformas de questões. Então, esse foi o meu primeiro problema, passo zero. Eu não sabia onde eu ia pegar material, o que eu ia estudar. Eu queria estudar, eu queria ler e tal, mas eu não sabia. Aí eu pensava, pô, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um livrão aqui de direito constitucional para esse concurso? Pô, aí eu falo, não tem como, tem 1.800 páginas isso aqui, vou pegar um livrão de penal. Não tinha 1 milhão de perfis de coach na internet para te dizer o caminho das pedras, né? Não tinha nada, não tinha nada. Eu acho que, sei lá, acho que nessa época aí, não sei se tinha Orkut, acho que tinha Orkut, não lembro direito. Mas final de 2007 até 2010 acho que era Orkut ainda, né? Pois é, aí eu sei que eu não tinha onde achar essas coisas. Aí fui atrás. Aí eu ia em livraria, procurava alguma coisa, aí tinha essas apostilas. Foi assim que eu comecei. Aí nessas apostilas, estudando, aí ia estudar em biblioteca, aí eu ia na cara de pau. Eu vi uma pessoa lá estudando com uma apostila também e perguntava, você está estudando para esse concurso tal? Onde é que você achou tal coisa? Não sei o quê. Aí começava a fazer essa troca de material com a galera e tal. Comecei a expandir um ciclo ali de amizade de concurseiro, né? Aí comecei, não, tem o cursinho tal que vai fazer um aulão de tal coisa. Aí no cursinho tal eu ia e eu via que fazia um aulão ali de alguma coisa. Aí já depois da aula eu ia perguntar ao professor, eu falava, pô, professor, estou estudando aí, mas eu não sei o que eu faço. Aí ele falava, compra esse livro aqui, ó, já tem na biblioteca ali, não sei tal. Então aí eu fui marretando em cima do material. Foi a coisa mais importante ali no início. E mais difícil foi escolher um bom material, um material confiável, de alguém que soubesse, que estivesse falando ali para mim, estuda isso aqui, isso aqui é o bom, é o tamanho certo para o tipo de concurso que você quer, é um material com informação atualizada, com leis atualizadas, com questões. Isso foi o mais difícil para mim no início. E corrigido isso, a minha vida melhorou bastante, né, nos estudos. Você começa a criar um propósito. Porque você está fazendo alguma coisa que você vê sentido naquilo, né? Não é aleatório, né? Eu vou estudar para o concurso e vou simplesmente ler a Constituição.
A gente sabe que tem dispositivos ali da Constituição que já mudaram a interpretação, por causa do STF já mudou a interpretação, sofreu ali, tem uma emenda nova que às vezes você não sabe nem onde pesquisar, é uma coisa muito louca, né? Hoje a gente sabe, não, eu quero a legislação atualizada, eu vou entrar no site do Planalto e vou pesquisar, você sabe que está atualizado. Mas ali, quando eu comecei, eu nem não sabia, não tinha acesso fácil assim, então eu não sabia onde é que eu vou ver uma Constituição atualizada. Surgia esse tipo de pergunta na minha cabeça. Eu ficava perdido nesse sentido. Então, essa é a primeira coisa. Você quer estudar para um concurso, estabeleceu sua meta ali, estabeleceu o que você quer estar, você tem seu propósito que você vai buscar, é importantíssimo você ter informação e material de qualidade para você não perder tempo naquilo que você está fazendo. Estudar não mais nem menos do que você precisa e com material de qualidade, confiável. Aí, isso aí é um passo gigantesco na direção certa já. Esse foi o primeiro erro que eu corrigi, digamos, para começar a estudar melhor. E aí, beleza. Outra coisa que eu achei muito importante nesse início também foi achar um bom local de estudos. Um local em que as pessoas não te incomodassem, que, sei lá, na época eu morava com meus pais, né, e ele não ficasse o tempo todo, pedindo coisa, vai, volta, bate porta, não sei o que, entra, não sei o que lá, tal. E mesmo quando eu estivesse estudando em casa, era importante que eu não fosse muito incomodado. Então, você conversa ali com a família e fala, olha, eu vou estudar de tal hora até tal hora. Então, procura, né, deixar eu estudar com tranquilidade ali naquele momento. Hoje também é muito mais, assim, em períodos normais, né, fora da pandemia, é muito tranquilo você ir para uma biblioteca, alugar uma salinha de estudos. Então, são coisas que hoje você tem acesso um pouco mais fácil. E eu vi que a diferença de rendimento também era inacreditável, sabe? Você ter seu cantinho de estudos, com as coisas ali de fácil acesso. Eu preciso de uma lapiseira, está aqui do meu lado. Eu preciso do livro tal, está aqui na gaveta. Preciso do caderno novo, está aqui também. Isso aí, cara, dá outro ânimo, você ganha tempo, você sente até mais gosto de estudar, porque você está com seu cantinho organizado ali, aquele lugarzinho tranquilo. Esse foi um segundo passo importante para mim. E aí eu comecei a estudar na biblioteca da minha faculdade lá da época, né? Descobri que eu nem sabia, para vocês terem ideia, descobri que lá tinha as cabinezinhas de estudo, né, individuais. Aí eu fui para lá, comecei a estudar lá. Descobri que tinha que chegar cedão, né, para pegar uma vaga, que a galera chegava lá, sei lá, 6 da manhã, eu chegava às 6h25 e já não tinha mais lugar para estudar, cara. Aí eu comecei a madrugar. Eu falei, cara, aqui em Brasília isso é coisa de doido, né, cara? Às vezes, realmente, assim, a cidade dos concursos, você vai nas bibliotecas, eu lembro que eu estudava no UNB, eu estava muito no UNB, mas às vezes inventava, vou para tal lugar, tal, cara, os lugares, assim, cheios de concurseiro, velho, cheios de concurseiro. Você, realmente, se não chegasse cedo, você não pegava um lugar. Não pegava, pois é, exatamente. Aí, cara, eu comecei a descobrindo essas coisas, né? Hoje a gente passa já para o pessoal isso tudo bem mastigadinho, falando, ó, já faz assim, começa assado, vai para essa direção aqui, a estratégia é essa, é melhor estudar tal matéria desse material, tal matéria naquele, dessa forma, acompanha, isso aqui. Mas no início, cara, a gente ralou pra caramba. E aí, então, esse foi o segundo passo, achar um lugar bom para estudar. Aí, beleza, aí já melhorou bastante meu rendimento também, né? Mas, assim, isso aí eu já estava mais da metade. O edital já tinha sido lançado há algum tempo e demorei para me ajustar. Eu estudava muitas horas, mas sem muita qualidade. Até para o concurso seguinte, que foi o concurso da ABIN, eu estudei menos horas. Mas eu já estava alguns passos na frente com essas coisas que eu aprendi no meio do caminho, né? Então, eu já comecei para o próximo concurso, já num lugar bom para estudar, já com um material melhor, já sabendo qual é que eu tinha que fazer mais questões, por exemplo, para você não chegar ali na prova, e essa foi o meu terceiro aprendizado, né, as questões, para você ali não chegar na prova e ser surpreendido, porque você, de repente, comprou um material ali e tem, digamos que finalizou o tópico ali de direito de qualquer coisa, ou de português, aí tem lá 20 questõezinhas, você pega e você faz aquelas 20 questõezinhas, você foi bem, aí você acha que ali, beleza, tô bem nessa parte, né? Só que não, né? Na verdade, a gente vai descobrindo que não é assim. Então, no segundo concurso, eu já sabia que eu tinha que buscar outras fontes de questões, inclusive outra fonte de material, se eu tivesse dúvida, né, para complementar o conteúdo. E aí foi aquele primeiro lugar na BIM, onde eu corrigi, né, no qual eu corrigi muitos erros no primeiro concurso. E funciona, né? Voltando lá no início, como eu falei, que a gente vai se descobrindo nessa jornada de estudos, do que quer fazer da vida, isso serve para tudo mesmo, né? Serviu para mim aí, onde eu queria chegar, o que eu queria fazer.
eu não sabia lá no início que eu queria ser analista da Câmara, por exemplo, né? Hoje eu sou super feliz lá no meu cargo, onde eu trabalho na assessoria jurídica, eu estou realizado, eu vejo tudo acontecendo, a história do Brasil acontecendo, sabe? Ter oportunidade de estudar e mexer com direito. Cara, eu adoro. Mas eu não sabia no início, né? E não tem problema. Às vezes parece que, sei lá, a sociedade existe, você tem que decidir. O que você vai fazer? Onde você se vê daqui a 5 anos, daqui a 10 anos? Aí você fala, cara, não sei, calma, né? A questão é, só não fica parado, né? Vai buscando, vai estudando, vai trabalhando, vai experimentando aqui, vai experimentando ali, e não tem problema falar, falhei, deu errado, não gostei, vou tentar de novo. Não tem problema. Assim como eu falhei em alguns momentos, errei em muitas coisas, e você reclama, chuta a porta, fica indignado, depois você conserta, para, olha, pô, o que eu errei aqui? Vamos consertar. E vamos pro próximo. E aí na ABIN, passei, aí fiquei esse tempo lá, depois fui chamado no TST, continuei trabalhando ali no TST, e aí eu já sabia de uma coisa, já aprendi essa outra coisa que foi constância nos estudos. Como eu estudei menos para a BIM, com mais qualidade e passei melhor, eu descobri isso. Eu falei, cara, quando você é mais constante, estuda com mais qualidade, mais técnica e estratégia, o resultado é infinitamente superior. Aí, por isso, eu dei um tempo ali, né, de comemoração, vamos dizer assim, depois de ter passado, tomado posse, e depois voltei a estudar no meu tempo, com calma. Claro, acabava dando um pouquinho mais de peso para as coisas que eu gostava mais, mas voltei a estudar, continuei a estudar, trabalhava no TST com o ministro, então eu tinha bastante contato com direito, especialmente direito do trabalho, que descobri que eu não gostava muito, não gosto muito, mas enfim, continuei estudando, e isso me fez passar na OAB de primeira. Não por mérito, não por nada, mas simplesmente porque eu continuei estudando. E quando cheguei na prova da OAB ali, eu cheguei na prova da OAB tendo feito na minha história uma vez os exercícios que caíam na prova da OAB, naquele estilo da prova da OAB. Porque eu lembro disso até hoje. Estava eu e um amigo meu lá no final do expediente no TST. Aí ele perguntou assim, o que você vai fazer amanhã? Aí eu falei, vou fazer a prova da OAB. Aí ele, você está estudando? Eu falei, cara, para a prova da OAB não. Mas deixa eu fazer um simulado aqui. Aí, saindo do trabalho lá, eu imprimi uma prova da OAB, resolvi rapidão, né? Aí tinha que tirar 50% lá da prova, eu tinha conseguido tirar mais do que isso no simulado. Foi meu único estudo, entre aspas, direcionado para a OAB, foi esse. Aí eu passei, dei uma olhada como tinha sido a discursiva ali, eu falei, não, beleza, vamos lá, né? E aí eu falei também, só vou fazer de teste também, né? Depois, se der errado, não tem problema, eu tento de novo. E resultado disso, eu aprendi mais duas coisas. A primeira, né, foi a questão da constância, que realmente funciona. E a segunda coisa, que quando você se cobra menos, né, e você vai melhor quando você se cobra menos. Às vezes você está naquela cobrança, como eu disse, nossa, o mundo tá me dizendo, eu preciso achar o que fazer, eu preciso descobrir meu destino, não, eu estou perdido, meu Deus. Isso aí só gera estresse, só gera cobrança em cima de você, tensão, e faz você render muito menos. Então, quando você vai tranquilo para a prova, com a consciência de que você está fazendo o seu trabalho, está com constância, está fazendo o seu melhor, né? E que também, se você não passar naquela prova ali, não é o fim do mundo, porque concursos vão continuar acontecendo no Brasil. Sempre vai precisar de servidor, né, cara? Sempre vai precisar de servidor. Sempre. O Brasil funciona com serviço público, não tem jeito, não adianta que eu vou te falar. Essas PECs que estão saindo não estão mudando praticamente nada nos concursos públicos, sabe? Então, assim, você vai entendendo isso e aí você fica mais tranquilo, você estuda mais tranquilo, você estuda com menos peso nas suas costas. Uma coisa né? interessante da constância, que você falou, te interrompendo rapidinho, é porque às vezes eu recebo muita pergunta assim, que às vezes as pessoas querem começar a estudar, mas querem começar a estudar com perfeição, né? E se eu não estudar tantas horas, cara, começa, né? Você pode fazer Exato. 1 hora e meia, aí entra a constância, né? Se você começar a ser constante todo dia naquilo que você pode, né, já vai ser muito bom, porque aí você vai criando o hábito de estudo, né, você vai dando pequenas recompensas, que você fica, consegui cumprir minha meta, tal. Então, essa questão da constância, eu acho que é essencial. Essencial. E você, cara, você falou tudo. Na verdade, você falou tudo, esse negócio começa. Eu vivo dizendo isso também. Sabe, cara, às vezes você já botou ali, vou estudar todo dia 2 horas, ou sei lá, hoje eu tinha que estudar ali 20 páginas da apostila tal.
Só que, sei lá, por algum motivo você não tá afim, você teve um problema, você se estressou no trabalho, você brigou com o seu cônjuge ali, com o seu companheiro, você se estressou e tal. Ah, não quero estudar, hoje não vou fazer nada. Aí sabe o que que eu falo? Cara, faz pelo menos, se você tinha que ler 20 páginas, lê pelo menos uma. Você sabe por que que eu falo sempre isso? Foi exatamente isso que você falou, começa. O que que eu percebo que acontece? Primeira coisa, você tira a cobrança das suas costas. Você não está mais pensando, nossa, eu tinha que ler 20 páginas. A segunda coisa é, você ia ler zero nesse dia, porque você estava estressado, estava indignado. Você ia ler zero, você não ia fazer nada. E aí, de repente, você passou de 0 para 1. Né? Pelo menos uma página você leu. E em 99% das vezes, você lê mais do que uma. Porque o mais difícil é você dar aquele start. É tipo Sai da academia, inércia, né? né? O mais... Exatamente. O mais difícil é sair da inércia. Que nem na academia. O mais difícil é você chegar na Cara, é engraçado, academia. eu lembro de uma aula de física, eu nunca esqueci disso. Olha que eu sou péssimo em física, cara. Eu lembro que o professor falava assim, mas é Dois. uma coisa que você usa para a vida, né? Que ele falava que, quer dizer, a energia que você gasta, a energia de ativação, ela é muito maior do que a energia para manter constante. Então, tipo, a energia de ativação é aquela para você começar, né? Você vai gastar mais energia para começar, mas depois para manter não é o mesmo gasto que você teve para começar. Exatamente. Então, eu sempre falo isso, como você disse, cara, falou tudo, começa, começa. Ah, só li um parágrafo. Não tem problema, eu só vou ler um parágrafo hoje porque não tô indignado. Beleza, garanto para você, 99% das vezes você vai ler mais do que esse mísero parágrafo. E muitas vezes você vai fazer a meta completa. Cara. É inacreditável isso, quando você aprende isso. Primeiro que tira a cobrança, né, das suas costas. E depois que é isso, você gasta a energia de sair da inércia, você já resolveu 99% dos seus problemas. Isso é muito bom. Isso foi uma coisa que também eu aprendi nesse caminho aí, comecei a aplicar e faz toda a diferença, né? E aí, então, assim, voltando, eu fui aprendendo essas coisas, aprendi a parada da constância, né? Isso aí é essencial, como a gente falou, e chegou a hora, então, de eu voltar a estudar. E eu voltei a estudar com constância, naquelas horinhas ali todo dia, bonitinho, tal, focado mais ou menos numa área, porque definir a área é muito importante também para você, de repente, estar ali naquele métier ali que você quer, eu quero a área policial. Então, volta e meia sai um concurso policial, é só você fazer um ajuste aqui e outro ali, se você tiver na constância. E esse foi um problema que eu tive, né, quando saiu o concurso da Câmara. Eu tinha escolhido a área ali, a área jurídica, né, eu estava para delegado, para o Ministério Público, né, que estavam ali na minha área de interesse. Só que aí saiu o concurso de analista da Câmara, eu tive que fazer um mega desvio, né? E aí isso meio que me tirou um pouco, eu fiquei com foco aqui, o foco ali, né? Depois surgiu esse problema de subestimar a concorrência, né? Que eu conversava nesse momento, eu até fiz um cursinho por um tempo, né? Ali dentro do edital, depois do edital ter sido lançado, eu fiz um cursinho para dar uma reforçada em algumas coisas, e aí foi lá que eu vi essa galera que, no meu entender, não estava ali no mesmo nível, né? E aí, pô, outro erro, né? Subestimar a concorrência, perder o foco, achar que você consegue fazer meio que duas coisas, nada a ver uma coisa com a outra ao mesmo tempo, sei lá, vou estudar para o Instituto Rio Branco aqui, vou estudar para diplomacia e auditor fiscal do trabalho, sabe? Tipo, cara, não dá, né? Tipo, escolhe uma área ali para você concentrar, né? Você não precisa estudar sempre para o mesmo concurso, mas pelo menos vai numa linha. Exatamente. E, né? E aí, pô, deu no que deu, né? Assim, eu não fui tão bem quanto eu esperava. Eu ainda fui bem porque o que me segurou bem nesse concurso? Constância de estudo. A constância me segurou bem nesse concurso. Então, como eu já vinha estudando há muito tempo, poucas horas, eu tinha muita bagagem, muita bagagem. E aí é um ponto que eu peguei na tua trajetória, que você falou assim, mesmo nos momentos que você teve em ocupando os cargos, tal, quer dizer, você estava na ABIN, TST, mas você estava fazendo faculdade, você estava estudando, né? Você estava no TST, você estava estudando porque o seu cargo exigia. Então, você sempre esteve estudando, né? Até eu estava traçando aqui na minha mente um paralelo entre a nossa conversa e a conversa que eu tive com o Vitão, né, do vídeo anterior que eu postei, que é assim, algumas coisas que talvez não fossem específicas de concurso, né, mas assim, que sabe, o seu estudo, o seu trabalho no TST, o seu trabalho na Câmara, né, são coisas que agregam, né, sempre o seu estudo, que vão somando e que vão ajudar, sim, na prova, né? Talvez a base que você teve na escola, de uma boa formação,
né? De certa forma, tudo isso também vai agregando. Eu digo que é uma construção, né? Porque às vezes as pessoas começam a estudar e acham que é um processo de curto prazo. E não é curto prazo, é médio e longo prazo. E é uma construção. Eu acho que uma das palavras, além de constância, é construção. E é uma construção que, cara, começou há muito tempo. Quando você construiu uma boa base, talvez, na escola, em algumas disciplinas que foram importantes, depois foi continuando estudando e aquilo você foi agregando. Pô, sei lá, você estudou português sempre vai ser cobrado. Você começou ali, era um bom aluno. Não estou dizendo que era seu caso, mas tudo isso vai somando. Vou até comentar isso, achei interessante aí. Tudo isso vai somando, né? Assim, pode ser que não, mas tudo isso vai somando na sua trajetória, na sua história, né? Para que, você estava no TST lá, estava trabalhando, de certa forma você estava tendo contato com o direito, né? Por exemplo, eu quando estava trabalhando com licitações e contratos, eu tinha muito contato com o direito administrativo. Então, o direito administrativo começou a se tornar uma coisa muito corriqueira. Então, qualquer coisa que eu estudar de administrativo, para mim era muito fácil, porque eu já tinha entendido a base do direito administrativo. Então, não era uma coisa específica de concurso, mas que caía, mas eu, entendi, né? Exatamente, isso faz bastante diferença. Faz bastante diferença você ter esse contato inicial já, né? Você ter essa basezinha. Mas aí que vem um fato curioso, né? Eu não era bom aluno na escola, não, sabe? Nunca fui. No ensino fundamental, ensino médio, cara, eu matava aula para jogar bola. Vixe, já tirei 0 em matemática, só passei do primeiro para o segundo ano ali com a graça de uma divindade aí, sei lá, que resolveu me iluminar ali naquele momento. Então, como eu falei no início da conversa, eu descobri que eu precisava estudar, sabe? Eu gostava ali, sei lá, foram essas autodescobertas aí que eu venho falando. Na minha caminhada, eu queria fazer direito, né? Mas, para você ser bom em direito, você tem que estudar, tem que ler pra caramba, né? Os livros são gigantes aí, não adianta. Então, não vai cair no seu colo. Passar em concurso não vai cair no seu colo. Nada vai cair no seu colo, né? Pode escolher sua área aí, arquitetura, engenharia, medicina, qualquer coisa. Não vai cair no seu colo e você vai descobrindo isso. E assim, uma coisa que eu acho legal dizer também, tem tempo para você corrigir alguma coisa que está errada, sabe? Como o Fortuna aí falou, é uma construção. Você não acha assim, eu nunca estudei, né? Minha base é ruim, como a minha também não era muito boa. Aí não adianta você achar que, então vou começar a estudar agora, daqui a 2 meses eu estou destruindo na vida aí, vou passar para, sei lá, físico de foguete da NASA, né? Se tivesse um concurso. Não, calma, né? Não é bem assim. Você vai começar a sua construção, vai começar a descobrir onde estão seus erros. Às vezes você nem sabe direito. E aí você vai começar lá por tijolinho, vai começar na fundação e vai começar a sua base sólida e com constância, que vai resolver sua vida no mundo dos estudos. Aí sim você vai chegar onde você quiser, em tempo hábil, né? Só que é isso, e tem tempo para isso. Você não precisa falar, nossa, não, já era, eu sei lá, sou burro, não adianta, eu não sei disso. E eu me achava burro, né? Porque eu nunca fui bom em matemática, em física, essas exatas aí nunca foram minha área. E meu irmão, por exemplo, cara, é um gênio nessa parada. Eu vinha com dúvida de matemática para ele, cara, eu não consigo fazer tal coisa. Aí ele, como assim, você não consegue? Não, porque tem que decorar 1000 fórmulas, não sei o quê. Aí fala, não, que decorar 1000 fórmulas, você deduz isso daquilo, pega isso aqui, vai não sei o quê. E eu ficava olhando para a cara dele assim, não, cara, não tô vendo isso aí, não. Então, eu cheguei ali na faculdade e pensando, caraca, né, não tive uma base muito boa, não estudava muito, só que aí eu fui descobrindo que dava tempo de consertar ainda, né? Quando você começa, aquela questão da inércia de novo, quando você começa, e aí no começo você tá lá, primeira vez que você tentou fazer uns exercícios, pegou 10 exercícios, acertou 1, na cagada. Você chutou todos em 1, você acertou na probabilidade ali. Beleza. Na segunda vez você acertou 1 de novo, só que você sabia aquele 1. Aí a brincadeira começa a ficar diferente. Aí você, caramba, então funciona estudar, funciona ter um método de alguma coisa. Na terceira vez, na quarta vez, você acertou 2, 3, 5. Chega uma hora que você acerta todos daquela lista. Aí você fala, meu irmão, o que é isso? Comecei do nada e tô aqui e acertei todos. Progressivo, né? Progressivo. E continua, sabe? Não comete... Hoje a gente passa, né, para os alunos, para as pessoas com quem a gente conversa, que eles não cometam os mesmos erros que a gente já cometeu também. A gente passa tudo mastigado, já fala, olha, faz assim, faz assado, tá aqui isso, assim, o caminho é esse, né? Eu já passei por isso, hoje eu continuo estudando, tanto em razão do meu cargo lá na Câmara, na assessoria jurídica, e em razão também de que eu estou me preparando aí para dar aula,
para continuar nesse meio dos concursos, porque eu gosto muito disso, gosto muito de falar com as pessoas, gosto de ensinar, gosto muito de direito, desde sempre. E cada vez você pega mais gosto por esses assuntos, porque você começa a ver que é possível, se você consegue. E você aí que está assistindo consegue certamente também, não importa qual é o seu passado. E você falou uma Importa coisa que é hoje. importante aí, você falou uma coisa que é importante, porque, quer dizer, hoje em dia, pô, você tem coach, entra na internet, tem milhares de dicas, tá? Agora, tem uma coisa que ninguém pode fazer por você, que é sentar a bunda na cadeira e estudar. Isso só você pode fazer. Isso aí não existe fórmula mágica, né? Você tem que sentar, tem que trabalhar e tem que estudar. Torinho, já que a gente está caminhando aqui, nós estamos avançando no tempo aqui, sua história é muito inspiradora, muito legal, pô, muito vitoriosa, né? Principalmente pelo que você falou assim, porra, eu não era um bom aluno, como eu também não fui um bom aluno. E isso não pode servir como um fator desestimulante para ninguém, pelo contrário, a maioria das pessoas não foi boa aluna, e às vezes a pessoa acha que ela não é capaz, como ela é capaz sim de conquistar um cargo massa, né, de ter um ótimo salário, enfim. Claro. Queria então, para a gente caminhar para o nosso término, que você fizesse um fechamento aí da sua história, do que você contou para a gente, deixe essa mensagem final. Torinho também é coach para concurso público, ele também tem um canal no YouTube também. Inclusive agora, cara, tá até vendo que o YouTube, eu vou até estudar isso antes de publicar o vídeo, porque o YouTube tá com o negócio agora de fazer menção a outros canais, que eu não estudei isso ainda, não sei como é que é. Mas eu vou ver isso aí lá para a gente poder fazer isso aqui no vídeo antes de publicar essa menção, que a galera já clica, sei lá, direto, não sei. Mas enfim, enfim, fala do canal, fala do seu trabalho como coach e deixa uma mensagem final aí. Beleza, então é isso, galera. Quiser me seguir, eu tô no Insta, Vitor Tourinho. Meu canal do YouTube também é só colocar lá Vitor Tourinho, Vitor sem o C, e Tourinho, Tourinho, Vitor Tourinho, tanto no Insta quanto no YouTube, você vai me achar molinho. No YouTube já tem vários vídeos lá para você ver, falando sobre concurso, sobre minha trajetória, sobre os carros para onde eu passei, dicas para os concursos que estão vindo aí, inclusive os concursos policiais. Dei uma analisada em estatística, o que você tem que estudar, qual caminho a seguir. Tá bem bacana. E para fechar, uma coisa que eu fico batendo na tecla, a gente repetiu aqui milhões de vezes, eu vou falar mais uma vez, é a constância nos estudos. A constância nos estudos vai te levar onde você quiser. Você vai passar em 1, em 2, em 3 e 4. E eu tenho uma outra coisa para finalizar, para não te falar o seguinte, mas como você está falando isso? Com que certeza você tem? A certeza que eu tenho, galera, é porque eu estudei para 4 concursos na minha vida. Eu passei e fui nomeado nos 4. Eu tenho 100% de aproveitamento, sei lá, 110, se você quiser botar a OAB aí, para a prova para a qual eu nem estudei direito. Mas por quê? Não é porque eu tenho algum diferencial, não, eu tenho 0 diferencial. Eu cansei de ver gente muito mais inteligente do que eu, muito mais com facilidade em tudo quanto é matéria, que lia, já entendia, que deduzia, que descobria coisa. Eu não tenho nada disso. O que eu tenho é constância nos estudos, é autoconhecimento da minha própria limitação e de saber que eu preciso fazer todo dia, que eu preciso revisar, que eu preciso falar. E outro grande problema que eu tenho, que eu ainda não consegui corrigir, por isso que a gente está demorando tanto, e um dia eu vou corrigir, é que eu sou um cara extremamente prolixo, falo pra caramba, até por isso também estou gostando, né, de dar aula e tal. E também, como Fortuna falou, sou consultor da Elite Consultoria, a gente está ajudando muita gente boa a passar em concurso, a achar o caminho, a achar as ferramentas adequadas. E eu espero conseguir continuar fazendo isso, tanto lá no YouTube e, eventualmente, dando aula também, que é para isso que eu tenho me preparado ultimamente. E, realmente, finalmente, sim, achei o que eu queria fazer, sabe? É o que eu falei para vocês também. No caminho, você vai se descobrindo, você vai cometendo erros, você vai... não é isso que eu gosto, não é isso que eu quero, mas você vai tentando. Garanto para vocês, galera, nunca é tarde para você começar a fazer alguma coisa, que quer que seja. Não tem problema errar, não tem problema escolher mal, não tem problema começar de novo, qualquer que seja o momento, desde que você continue, porque uma hora você vai achar aquela coisa. E eu não acreditava nisso, que o povo falar, se você amar o que você faz, você não vai trabalhar nenhum dia. Eu não acreditava nisso, até descobrir o que eu queria fazer. Que você faz, você fica aqui, hoje é sábado, são 9 horas da noite, a gente está gravando isso aqui e eu estou me divertindo com isso, falando, trocando ideia, falando de direito, falando de concurso, sabe? Você, quando gosta do que faz, e é de repente. Então, tem a sua chance, o seu tá ali também, é só você sair da inércia e ter constância.
Exatamente, cara. Torinho, valeu. Muito obrigado aí pela sua participação. Acho que pô, a tua experiência e suas conquistas sempre inspiram, sempre vão inspirar as pessoas que estão correndo atrás disso aí também. Né? Acho que você colocou essa questão da constância aí, que é algo que, né, eu não posso fazer isso por ninguém, você não pode fazer por ninguém, é algo que a pessoa tem que buscar. Eu falo muito que motivação é algo, não é algo que vem de fora para dentro, é algo que vem de dentro para fora. Você tem que encontrar o que te motiva, né? Né? Exato. O que ser aprovado vai mudar a sua vida? Ah, vai mudar nada? Vai mudar? Eu vou ter um salário melhor? Eu vou poder tirar minha família de determinado lugar? Vou poder me mudar? Pô, tem até, pô, desculpa te interromper, Fortuna, mas aqui coincidência você falar disso, eu acabei de falar, de fazer um último videozinho sobre como passar em concurso, eu falei meio sobre isso, que às vezes as pessoas começam a estudar para concurso e estudam por quê? Vão ver, olham lá, pô, nesse cargo tal, nessa área tal, tem 1.000, 2.000 vagas, paga tanto, e começa a estudar nessa motivação aí de vaga, de salário, e por experiência própria eu digo, não é isso que vai te fazer estudar todo dia e ter constância. O que vai te fazer estudar todo dia e ter constância é escolher uma área com a qual você tem afinidade. Você se vê naquele cargo, você quer fazer aquela parada, como Fortuna está falando aí. Vem de dentro para fora. Você, caraca, eu quero ser polícia. Nossa, eu me imagino com uniforme, no curso de formação. Eu quero ser juiz, eu quero ser diplomata, eu quero ser auditor, não sei. Você escolhe a sua área pelo que você quer fazer. Isso aí é muito mais motivacional do que um número qualquer em abstrato que você, quando está sentado lá estudando todo dia, nem vai se lembrar. Mas você vai se lembrar que você está estudando para seguir uma área, uma carreira que é o seu sonho, uma área que é o seu sonho, que você gosta daquilo ali. É muito mais fácil. Desculpa aí te interromper. Não, que isso, cara. Valeu. Foi ótimo aí, irmão. Obrigado, tá? Um bom final de sábado aí, né? E tamo junto, fica com Deus aí. E a gente vai continuando a nossa troca de figurinhas aí. Depois a gente vamos gravar mais aí, que foi bem legal. Valeu? Bora, tamo Abração. junto sempre à disposição. Um abraço para todo mundo aí, galera. Valeu, Fortuna. Valeu. Tchau, tchau. O miserável é um gênio!